Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, nosso discipulado. O nosso tema é a igreja que cresce e multiplica. A igreja que cresce e multiplica. Está preparado aí para a nossa aula abençoada? Vamos lá então? O nosso texto-chave é Atos capítulo 9, versículo 31. Diz assim o texto: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Vamos ver uma outra versão aqui? Enquanto isso, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e crescia em força e em número. Os crentes aprendiam a andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Mais uma versão aqui, a versão internacional. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ela se edificava, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Agora, Almeida corrige fiel. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O crescimento da igreja é saudável quando há crescimento em todos os aspectos, e não apenas em números. Por essa frase você já começa a observar como será a nossa aula, né? É muito importante você observar que crescimento depende de alguns fatores. Esse aqui, por exemplo, são os propósitos da nossa igreja aqui no Rio Grande do Sul. Discipulado, comunhão, adoração, evangelismo, serviço. Dentro de cada um desses propósitos, nós temos alguns aspectos importantes a serem levados em consideração. Adoração, temos oração, jejum, intercessão, a comunhão com os irmãos, comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, nós vamos falar muito sobre esses aspectos, mas o importante nesta aula é você estar atento a Atos capítulo 9, versículo 31, que vai ser a base para uma igreja que cresce e que multiplica com saúde, debaixo da direção de Deus, ok? Então, aqui a gente vai ver que o crescimento que vem de Deus é consequência de uma vida espiritual saudável, né? Ok? Então, quem dá esse crescimento é Deus. A igreja, quando pratica as ações que geram o crescimento, Deus vai fazer com que a igreja cresça. A pergunta que eu faço aqui é: você quer ver a sua igreja crescer? Primeiro, você precisa entender o que é crescimento, o que é multiplicação. Crescimento se trata de um aprofundamento, criar raízes, criar caules, folhas, dar frutos. Crescimento significa uma espiritualidade mais saudável, profunda. Você pode crescer em oração, você pode crescer em santidade, você pode crescer em intimidade. Crescimento necessariamente não significa que está vindo mais pessoas, mas pessoas é multiplicação, ok? É multiplicação. Agora, para que haja crescimento, é sempre muito importante entendermos que nós precisamos anunciar o evangelho da redenção de forma completa. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora na introdução. E para isso eu até citei aqui Atos dos Apóstolos, que é o nosso livro-chave aqui para a nossa aula, né? Atos capítulo 2, do 41 e 47, nós vemos que quase 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja. Só que quando você lê o capítulo 8, a igreja está sofrendo perseguição. Ali nós vemos a história de Paulo, que é Saulo, e ele está sendo perseguido, né? Então, ele está perseguindo a igreja, né? Ali ele persegue Estevão, mata Estevão, as pessoas jogam suas vestes aos pés de Saulo. No capítulo 9, a igreja está espalhada por conta da perseguição por toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Só que a perseguição não impediu o crescimento da igreja, ok? A perseguição não impediu o crescimento da igreja, muito pelo contrário, estimulou. A igreja se espalhou e começou a multiplicar. Ela crescia em graça, crescia em amor, crescia em comunhão e foi multiplicando o número daqueles que seriam acrescentados. Então veja, Atos dos Apóstolos, nós já vemos as pessoas ali, quase 3.000 pessoas reunidas no capítulo 2. Aí começa a perseguição até o 8, quando Saulo se converte no capítulo 9, e a perseguição termina. Agora, o que nós precisamos entender é que a igreja ali naquele tempo vivia anunciando o evangelho de uma redenção completa. O que é uma redenção completa? Corpo,
alma e espírito. Então a salvação não é só para a alma. Eu sei que nós ouvimos durante muitos anos que Jesus só queria salvar a nossa alma, que o evangelho que nós temos que pregar é só da salvação. Mas não é bíblico isso. Nós sabemos que o evangelho está em fases, etapas. A primeira fase é vinde a mim cansados e sobrecarregados, João 11:35, né? É a fase da graça, salvação. Mas tem a segunda fase, que é vinde a mim, ou melhor, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. É a segunda fase. Aí nós temos a terceira fase, que é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos fases, nós não podemos parar simplesmente ali na pregação de um evangelho que salva a alma. Nós temos que entender que o evangelho ressuscita, vivifica o espírito e glorifica o corpo, até que a glorificação não venha ao processo de santificação. Então o evangelho é completo, a redenção é completa, a redenção alcança o espírito, alma e corpo. Nós precisamos tratar muito bem isso. É lógico, nós vamos ter uma aula para falar só sobre isso, que é muito profundo, muito importante você saber, mas só dei aqui uma abordada muito rápida para você entender que na igreja primitiva se pregava o evangelho da redenção completa, corpo, alma e espírito. Eles entendiam que o ministério da igreja era dar a boa notícia de uma redenção completa, espiritualmente falando, dizendo que Deus está nos reconciliando com Ele. Relacionalmente falando, em Cristo os relacionamentos estão sendo redimidos, né? As guerras vão acabar. O reino de Deus é paz. Fisicamente falando, a redenção dos relacionamentos do homem com a terra, com a criação, ou seja, um mandato cultural. Você sabe que Deus mandou o homem cultivar a terra, né? Plantar, cultivar, cuidar da terra, dos animais. Então é toda a criação vivendo em harmonia. A palavra diz isso, né? O propósito de Cristo é fazer isso, toda a criação vivendo em harmonia. Nós vemos em Colossenses, por exemplo, dizendo que ele vai fazer convergir todas as coisas em Cristo. Ele morreu para salvar o mundo todo, não só as pessoas. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que toda a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação, toda. E também, no que diz respeito à sabedoria, é que a sabedoria está sendo redimida, ou seja, retomada das diretrizes de Deus e assim resgatar o entendimento e o respeito pela ordem da criação, ou seja, onde toda a criação vai respeitar os mandamentos do Senhor, vão viver debaixo de obediência. Tudo aquilo que Deus criou precisa funcionar da forma que Ele criou para funcionar. E toda a humanidade vai parar de trabalhar contra, vai parar de desobedecer, vai começar a obedecer e andar debaixo da vontade de Deus. Eu quero usar um texto aqui para vocês, uma história de John Wesley. Eu coloquei em português aqui, João Wesley, mas John Wesley, que é muito expressiva. Ele, à frente do movimento metodista na Inglaterra, achava que todas as igrejas deveriam ser metodistas. Ele colocou isso na cabeça dele. Todas as igrejas devem se tornar metodistas. Mas ele tinha esse pensamento até que um dia Deus lhe falou em sonho, isso está no seu testemunho. Ele sonhou chegando no inferno e perguntando ao diabo, secretário da recepção, né? Ele começou a perguntar o seguinte: aqui tem metodista, batista, presbiteriano, anglicano, católico? O diabo respondeu que todas as denominações tinham representantes lá. Qual o sonho, John Wesley? É um sonho, hein? História real. Frustrado, ele foi levado ao céu, onde, bem recebido pelo anjo secretário, perguntou assim: aqui tem católicos, presbiterianos, batistas, anglicanos e metodistas? O anjo respondeu: não. Decepcionado, Wesley pergunta: para onde foi toda essa gente? Resposta conclusiva do anjo: essas divisões são de vocês na terra. Aqui só temos pessoas de vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Tal lição levou o grande homem de Deus à defesa da unidade da igreja independente da placa, da denominação. O que ele queria era tornar todas as igrejas uma só denominação metodista. Então ele entendeu que essa divisão só existe entre nós, homens, né? Atos 9:31 chamou a atenção do evangelista Lucas, principalmente pelo fato da igreja não dispor de recursos como meio de transportes, carro, ônibus ou avião, meios de comunicação como rádio,
televisão ou internet. Como pode ter crescido tanto sem esses recursos, né? A igreja não dispunha também de pessoas com formação teológica, grandes oradores, bons músicos, bons cantores. Não contava com equipamento de som, instrumentos de última geração ou de mídia para a transmissão dos cultos. Como pode ter crescido e multiplicado tanto se não continha esses equipamentos? Atos 9:31 continua chamando a atenção até hoje de missiólogos como um exemplo a ser estudado e ser seguido quando o assunto é plantação, revitalização e crescimento saudável de igrejas. Esse único versículo mostra no que estava embasada a igreja primitiva, que surge e se torna uma referência no livro de Atos. É uma igreja fundamentada na edificação, no temor e no consolo do Espírito Santo. Na edificação de si mesma, no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. É por isso que ela crescia e multiplicava. A igreja primitiva estava vivendo um tempo de paz, conforme diz Atos 9:31. E essa paz nós podemos dividir em duas: paz externa e paz interna. Vamos falar da paz externa? A igreja crescia mesmo em tempos de perseguição. O sangue de Estevão foi derramado e se tornou a semente para o crescimento exponencial da igreja primitiva. Contudo, com a conversão de Saulo, perseguidor da igreja, a perseguição começa a diminuir e a igreja agora começa a passar por um tempo de paz externa. Do lado de fora, o inimigo está perseguindo menos. Mas a dúvida de muitos ainda hoje é: a igreja pode crescer mesmo em tempos de paz externa? Porque o que nós vimos até agora é que a igreja estava crescendo num tempo de perseguição. Será que ela pode crescer em tempos de paz externa? Atos 9:31 diz que sim. Preste atenção nessa história. Um pastor oriental visitando o Brasil falou das perseguições religiosas no seu país. Após o testemunho, um pastor brasileiro lhe perguntou: será que a igreja fosse perseguida assim no Brasil, seríamos uma melhor igreja ou uma igreja melhor? Será que se nós fôssemos perseguidos assim no Brasil como vocês são no Oriente, será que nós seríamos uma igreja melhor? A resposta veio dura por parte do pastor oriental. Talvez vocês não são perseguidos porque vocês não são uma igreja melhor. Então inverta os polos. Quem sabe não há perseguição no Brasil porque vocês não são uma igreja melhor. Ou seja, a pergunta do pastor estava querendo dizer assim: vocês só são uma igreja boa porque são perseguidos. Então se tornaram fiéis. E ele está dizendo: quem sabe nós somos perseguidos porque éramos fiéis antes. E quem sabe vocês não são perseguidos porque vocês não estão tendo muita qualidade. Então fez o pastor do Brasil refletir muito em relação a isso. De que perseguição não gera qualidade, mas qualidade gera perseguição, ok? Mas também é possível ter qualidade em tempos de paz. A Bíblia nos revela que a igreja tem potencial para crescer em tempos de paz e também em tempos de perseguição, que vem de fora. Em qualquer cenário, a igreja cresce e multiplica. Atos 9:31 é um alento para os nossos corações, que não é só em tempos de perseguição que a igreja cresce, mas também em tempos de paz. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo de perseguição. Na verdade, a igreja nunca passou por um período sem perseguição. Sempre, ainda que seja muito pouca ou mais, sempre teve. E agora, no nosso século, no nosso presente tempo, a perseguição já está cada vez mais sendo revelada, né? Antes era mais velada, mas hoje nós somos perseguidos pela política, pela mídia, pela cultura, perseguidos na economia, perseguidos de todas as formas. O inimigo cada vez mais cria ofensivas para poder enfraquecer a igreja, para poder deixar a igreja desnutrida. Cada vez mais ele tenta abater os crentes, cria formas de envolver os crentes cada vez mais nesse mundo, com entretenimento, com muito trabalho, para que eles não tenham tempo para Deus. Então essas perseguições, que vêm de formas diferentes, são batalhas, são guerras. E também nós teremos uma aula falando sobre guerras, tá? Guerras espirituais. Você vai entender o tipo e forma
tipo e a forma da guerra espiritual. Mas isso é para uma outra aula. Mas a realidade é que nós estamos sim sofrendo perseguições. Então é tempo de perseguição e mesmo em tempos como esses, nós podemos sim crescer. As autoridades tentando fechar igrejas, tudo está aberto, menos as igrejas, como se as igrejas fossem o mal do país em tempo de pandemia. Muitos crentes caem nesse discurso, né? O cristão tem que estar pronto para poder entregar sua própria vida em prol da sua fé e não preservar a sua vida. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Quem quiser perder vai ganhar. Agora, eu disse para você que são dois aspectos, a paz externa e a paz interna. Porém, a igreja está preparada para crescer quando vem de dentro dela própria a perseguição? Agora, essa é uma pergunta importantíssima. E quando a perseguição vem de dentro dela? A igreja está preparada para crescer quando a perseguição vem de dentro dela própria? Vamos então? A resposta que a palavra de Deus nos dá é sim, mas com uma condição. A resposta é sim, mas com uma condição. Qual é a condição? Se estiver seguindo princípios saudáveis, ok? Se estiver seguindo princípios saudáveis. As igrejas que são frutos de divisão não podem ser saudáveis, pois o bem mais valioso da igreja é a sua comunhão e não a divisão. Temor do Senhor e não orgulho, e edificação e não destruição. Eu vou repetir essa frase para você. Igrejas que são frutos de divisão não podem ser saudáveis, pois o bem mais valioso da igreja é a sua comunhão e não divisão. Temor do Senhor e não orgulho, arrogância, prepotência, e edificação e não destruição. Ok? É muito importante você entender que esses princípios, quando são obedecidos, a paz interna. A igreja primitiva crescia e multiplicava porque caminhava sobre esses 3 princípios básicos, mas que faziam total diferença. Edificação própria, temor do Senhor e comunhão com o Espírito Santo. Vamos lá? Edificação própria, temor do Senhor e comunhão com o Espírito Santo. Quando eu peço para você repetir, é porque vai facilitar a memorização e também a compreensão. O seu cérebro absorve melhor o conhecimento quando repete. Vamos lá então? Repita comigo. Edificação própria, temor do Senhor e comunhão com o Espírito Santo. Ok? O mundo dizia assim da igreja primitiva: veja como eles se amam. Jesus Cristo disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. A comunhão da igreja é um milagre de Deus no mundo dividido. No mundo dividido, a comunhão da igreja é um milagre de Deus. Nisto todos, ou seja, o mundo conhecerá que sois meus discípulos, e vos amardes uns aos outros. Então vamos trabalhar então esses 3 princípios, esses 3 pilares que a igreja de Atos 9:35 relata para a gente. Vamos lá? O primeiro pilar é edificando-se a si mesma, né? A palavra oikodomeo no grego significa edificar, construir, reconstruir ou restaurar uma casa a partir de uma fundação. E a fundação, você sabe, é Cristo. Então, edificar a si mesmo, edificando-se, significa promover crescimento em sabedoria cristã, amor, graça, virtude, santidade, bem-aventurança e piedade. Vou repetir. Edificar a si mesmo significa promover crescimento em sabedoria, amor, graça, virtude, santidade, bem-aventurança e piedade. Edificar a si mesmo é reproduzir uma estrutura espiritual. Guarda essa frase. Uma estrutura espiritual. Guarda isso no seu coração. Edificar a si mesmo é reproduzir uma estrutura espiritual de qualidade, capaz de gerar a quantidade. A edificação que gera
É a edificação que gera a multiplicação. Então, essa estrutura espiritual de qualidade é que vai gerar crescimento e multiplicação. É a base. Veja só alguns exemplos que eu uso de edificar a si mesmo. Edificar a si mesma é amar uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, nós estamos edificando a si mesmos. É levar as cargas uns dos outros. É perdoar mutuamente, ou seja, perdoar uns aos outros. Suportar uns aos outros. E está aí as referências, os textos para você acompanhar sempre. É levar as cargas uns dos outros. Olha que fantástico. É orar uns pelos outros. É esperar uns pelos outros. Exortar uns aos outros. Alegrar uns aos outros. Chorar uns com os outros, né? Que coisa maravilhosa. Isso é edificar a si mesmo. Isso significa edificar, ensinar e aconselhar uns aos outros, servir uns aos outros, ser hospitaleiros uns para com os outros, sujeitando uns aos outros, edificando uns aos outros, considerando uns aos outros, saudando uns aos outros. Isso é edificar a si mesmo, consolar uns aos outros. Tá aí os textos, a referência e etc. Porque eu poderia achar muito mais referências bíblicas falando de edificar-se a si mesmo, ou seja, autoedificação. A autoedificação acontece quando nós fazemos uns com os outros todas essas coisas que nós vimos aqui, ó. Sujeitar, edificar, servir, ensinar, lavar os pés, esperar uns pelos outros, exortar, alegrar, perdoar, amar, levar as cargas, suportar. Isso é edificar a si mesmo, é quando a gente começa a se edificar, se construir. Presta atenção, eles eram poucos no início, mas eles estavam bem edificados. Sabe por quê? Porque as raízes deles estavam muito bem arraigadas em Cristo. Não eram levados por qualquer vento de doutrina. Nem mesmo os ventos de perseguição foram capazes de abalar os alicerces espirituais daquela igreja, as estruturas espirituais daquela igreja. Nada. Então, uma estrutura sempre vai envolver alguns pilares basilares na fé, como novo nascimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, santificação, fruto do Espírito, dons ministeriais, armaduras espirituais, dons de serviço, vocação, glorificação, reino eterno. Eles estavam muito bem baseados nesses pilares, eles entendiam isso. A igreja cada vez mais requer da igreja um conhecimento profundo desses temas que vão gerar a base para uma vida bem edificada, uma estrutura espiritual muito bem edificada, muito bem arraigada em Cristo, para que nós não sejamos levados por ventos de doutrinas, nem mesmo perseguições são capazes de abalar uma igreja que está muito bem edificada. E tudo com vistas à edificação e aperfeiçoamento dos santos. Olha aí, ó, tá vendo? Isso está lá em Efésios 4:13. Objetivando uma humanidade à semelhança de Jesus. Cristo tem que cada dia mais nascer em nós, crescer em nós sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo, de glória em glória, a imagem do Filho de Deus. Esse é o objetivo, que nós nos tornemos pequenos cristos aqui na Terra, que nós nos tornemos embaixadores, representantes dele aqui na Terra. Nós, como ele é, nós somos neste mundo, como diz o apóstolo João. Como ele é, nós somos neste mundo. Então, queridos, quando um está fraco no corpo, sempre há um que está forte para ajudá-lo. Levanta, meu irmão. Isso é edificar a si mesmo. Isso é edificar uma estrutura espiritual capaz de resistir às perseguições, aos ventos de doutrinas. Está muito bem arraigada em Cristo. É edificar um ao outro. Não falar mal do irmão ao vê-lo cair em pecado. Repreendê-lo com mansidão e humildade. Ajudá-lo a se recuperar. Cuidar de nós mesmos para não cair no mesmo erro que o nosso irmão cai.
Isso é edificar a si mesmo. Quer que eu repita? Edificar a si mesmo é não falar mal do irmão ao vê-lo cair em pecado. É repreendê-lo com mansidão e humildade. É ajudá-lo a se recuperar. E sempre tomando cuidado de não cair no mesmo erro que ele caiu. Não é isso que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 1? Irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Não sejais tentados. A saber, Deus estava reconciliando em Cristo consigo mesmo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões. E confiou a palavra da reconciliação para nós. 2 Coríntios capítulo 5, 18, nós como igreja edificamos a nós mesmos, edificando-se, autoedificação, quando nós reconciliamos as pessoas. Se Deus não lhes imputou as suas transgressões e confiou a nós a palavra da reconciliação, é que em Cristo nós vamos reconciliar o mundo. Quanto mais pessoas nós alcançarmos, nós estaremos edificando a igreja. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. E se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, aí sim, seja ele para ti como um homem gentio e um publicano. Jesus Cristo dizendo em Mateus capítulo 18, versículo 15, veja a trajetória. Corrige primeiro. Se você não ganhar seu irmão, corrige então com a igreja. Não ganhar, aí sim. Veja que Jesus está sempre dando chances. Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, cada palavra seja estabelecida. Cada palavra seja estabelecida. Não vai repreender sozinho, né? Se ele não quis te ouvir, então você leva. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornar a ti dizendo, eu me arrependo, tu lhe perdoarás. Lucas 17, capítulo 17, versículo 3 e 4. Isso é edificar a si mesmo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, julga ao seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és mais cumpridor da lei, porém juiz. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, e julgas a outrem? Tiago 4:11. Tiago 4:11. É isso edificar a igreja. Irmão, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o fazer converter, olha, saiba que aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5:19 e 20. Isso é edificar a si mesmo. É recuperar, é restaurar. Só se a pessoa realmente não quiser. A igreja precisa abrir o olho para a autoedificação, para a autoconstrução. Segundo pilar que a igreja de Atos 9:31 estava baseada, era que eles estavam caminhando no temor do Senhor. Isso mesmo, caminhando no temor do Senhor. Significa reverência, respeito e admiração. Vem da palavra phobos, de fobia, né? Significa respeito, reverência e admiração. Respeito, reverência e admiração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz Provérbios 9:10. A sabedoria começa quando reconhecemos quem é Deus e lhe prestamos a adoração que ele merece, numa atitude de humildade, de reverência, e não com pavor, não com medo. Temer ao Senhor, querido, temer ao Senhor, querida, é querer obedecer a Ele. Veja,
Em Atos 12:43 está escrito assim: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Veja que as duas coisas aconteciam juntas, né? Olha, quanto mais temor, mais maravilhas, mais sinais, ok? Quanto mais temor, mais maravilhas e mais sinais. Percebe-se que o temor fazia parte da vida da igreja primitiva. Atos 5:5 diz assim: ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. O grande temor. Atos 5:11 diz assim: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Temor. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Atos 19:17. Olha só, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Esse temor não é uma barreira, mas é um caminho para o crescimento e a realização eterna. Temer ao Senhor é odiar o mal, é odiar o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Isso está lá em Provérbios 8:13. O temor a Deus deve levar o crente a afastar-se do mal e abominar o pecado, que desagrada a Deus e destrói o nosso relacionamento com Ele. O temor do Senhor é saudável e gera uma humildade ensinável. O temor do Senhor é saudável e gera uma humildade ensinável. Está lá em Provérbios 15:33. O temor do Senhor é total abertura para fazer a vontade de Deus, Gênesis 22:12. E tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens. Eclesiastes 12:13. Então é a total abertura para fazer a vontade de Deus. E tudo que você tem ouvido é: teme a Deus. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Terceiro pilar que a igreja primitiva estava embasado era a comunhão no Espírito Santo, a consolação no Espírito Santo, o conforto do Espírito Santo. A palavra aqui é paracleses em grego. O conforto do Espírito é a comunhão constante. Repito, o conforto do Espírito é a comunhão constante. A consolação que encoraja, a exortação que estimula, a admoestação que instrui. Fantástico. Paracleses é o conforto do Espírito Santo. E o conforto do Espírito Santo é uma comunhão constante. A consolação que encoraja, a exortação que estimula e a admoestação que instrui. O conforto do Espírito Santo nos dá poder para a nossa caminhada. A igreja primitiva dependia tanto do Espírito Santo que este livro de Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo ao invés de Atos dos Apóstolos, do tanto que dependia. Queridos, o conforto do Espírito Santo nos mostra que não adianta os esforços humanos, estratégias de crescimento e um bom planejamento, pois se não houver atuação do Espírito Santo, a igreja não cresce. Se não houver comunhão com o Espírito Santo, a igreja não cresce. O Espírito Santo precisa estar associado ao trabalho da obra do Senhor. O crescimento numérico da igreja primitiva acontecia de forma espiritual, como consequência da comunhão do povo com o Espírito Santo. É isso que precisa ser entendido. Havia uma comunhão constante com o Espírito Santo de Deus. O crescimento verdadeiro só se dará com o protagonismo do Espírito Santo no meio da igreja, através e no meio da sua igreja. O crescimento verdadeiro só se dará com o protagonismo do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser aquele que governa a igreja, precisa ser o sumo pastor da igreja. O pastor principal da igreja, da nossa igreja, é o Espírito Santo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a consequência é que Deus acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. Atos 2:47. Então, a igreja que cresce, que multiplica, ela anda na comunhão do Espírito Santo. A grande pergunta é: o que pode atrapalhar a ação do Espírito Santo em uma igreja?
Bom, eu vou enumerar pelo menos 3 coisas que podem atrapalhar a ação do Espírito Santo na igreja. Primeiro, pecados ocultos ou não confessados. Segundo, espiritualidade fria ou morna. Terceiro, carnalidade, disputas e orgulho, ok? Pecados ocultos ou não confessados. O pecado é que causa separação entre nós e Deus. O pecado tem o poder de entristecer o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece. O Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade. E todas as vezes que nós entristecemos o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo fica limitada em nós. É por isso que o apóstolo Paulo vai aconselhar: não extinguais, não apagueis a ação do Espírito Santo em vós. Há muitas pessoas no nosso meio que estão neutralizadas, já não sentem mais a presença de Deus, já não conseguem mais ouvir a voz de Deus, elas já não conseguem entender mais a palavra, quando é ministrada não entende nada, o Espírito Santo está neutralizado dentro delas, elas já não conseguem mais sentir a presença de Deus, um toque de Deus, já não conseguem mais falar em línguas estranhas, já não conseguem mais ser usadas por Deus profeticamente, os dons espirituais já estão adormecidos, os dons ministeriais, e aí nós vemos que as armaduras espirituais nela já caíram, já foram tiradas, o fruto do Espírito já não se vê mais na vida dela por conta de pecados ocultos ou não confessados. Apesar de as pessoas não saberem quais são os nossos pecados, Deus sabe. Deus sabe. E quando nós ocultamos, achando que estamos ocultando de Deus, estamos vivendo no engano. Não enganando a Deus, mas enganando a nós mesmos. Uma espiritualidade fria ou morna é quando a gente começa a relativizar tudo. E aí a gente já não é mais seres espirituais, já não espiritualizamos tudo, já começamos a relativizar. Aquela frase que sempre se dizia, né? Ah, mas aí você está querendo espiritualizar. Mas nós somos seres espirituais. Aquele que é espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. As coisas espirituais só podem ser interpretadas de forma espiritual. Quando a espiritualidade está fria ou morna, há um relativismo dentro da igreja, achando que há coisas que são espirituais e há coisas que são seculares. Entenda, isso é fruto do iluminismo, isso é fruto da Revolução Francesa, isso não é bíblico. A vontade de Deus precisa ser feita tanto no céu como aqui na terra, tanto aqui quanto lá. É por isso que céus e terra serão convergidos em Cristo para se tornar uma só coisa. Essa divisão do andar de cima do andar de baixo é coisa dos racionalistas, dos ceticistas, dos relativistas, dos iluministas. É coisa da Revolução Francesa. Não é coisa bíblica, não vem de Deus. Tudo é espiritual para quem é espiritual. E terceiro é a carnalidade, disputa, orgulho, são divisões. Pessoas que não agem no espírito, agem na carne, falam demais, orgulho, arrogância. Nós precisamos entender que a humildade é um fator principal e fundamental para que possamos estar na presença do Senhor. Sem humildade não podemos agradar a Deus. É necessário humildade no coração de todo crente para que ele possa ser achado diante de Deus de uma forma que agrada ao nosso Senhor. Você está entendendo isso? Você consegue compreender o que a palavra está dizendo nesse estudo, nessa aula? Então, são 3 fatores que podem, e muito, atrapalhar a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Nós precisamos tratar essas 3 coisas: pecados ocultos ou não confessados, espiritualidade fria ou morna, carnalidade, disputas e orgulho. Nós precisamos remover isso do nosso meio. Se você vem carregando pecados ocultos, escondidos, você precisa procurar sua liderança, tratar isso. Quem sabe você já pediu perdão a Deus, já abriu mão desse pecado e acha que não precisa confessar esse pecado. É por isso que a palavra diz que nós devemos confessar nossas culpas uns aos outros, nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Sai dessa espiritualidade fria, você já não ora, já não lê mais a Bíblia, não sente mais a presença de Deus, já não sente mais aquele fervor. Você precisa voltar a jejuar, você precisa voltar a ler a Bíblia, você precisa voltar a orar, você precisa voltar a ser espiritual como você um dia foi. Não é a vontade de Deus que você se torne alguém carnal, que vá para a igreja apenas para viver grupinhos, panelinhas, facções, disputas, ou viver de uma forma orgulhosa, achando que através da conquista de bens materiais é que você vai se sentir superior aos outros. De forma nenhuma. Nós somos espirituais.
Nós sabemos que o verdadeiro valor está quando nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Quando uma ou mais destas coisas estão presentes na igreja, ocorre o entristecimento do Espírito Santo. Efésios 4:30, que resulta em um esfriamento de sua ação na vida da pessoa, da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. A consequência disso é uma igreja cheia de pessoas, porém vazia da presença e da comunhão do Espírito Santo. A consequência disso é uma igreja cheia de pessoas, porém vazia da presença e da comunhão com o Espírito Santo. Mesmo que pregando a palavra com fidelidade, haverá poucas conversões autênticas e poucas mudanças genuínas de vida. Ainda que imponente, não representarão ameaças para o inferno. Ainda que haja um ativismo frenético, não promoverá a expansão do reino de Deus na terra. Ainda que rica financeiramente, estará pobre e miserável espiritualmente. A conclusão é que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, mas crescia em número, multiplicava. Tudo isso aponta para uma só coisa: a dependência total do Espírito Santo de Deus. É através dele que realizamos as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, versículo 10. Para que haja crescimento saudável, é necessário primeiro fazermos o dever de casa. Nós da IPR, da Igreja Presbiteriana Renovada do Rio Grande do Sul, queremos alcançar 20 cidades em 12 anos. Nós queremos alcançar 12 mil membros, 12 mil almas, 12 mil vidas em todo o estado em 12 anos. Mas para que haja esse crescimento, para que haja esse avanço do reino, para que a obra do Senhor seja feita, é necessário primeiro fazermos o dever de casa. É necessário primeiro aqui em nossas igrejas nós estarmos alinhados nesses três pilares. Nesses três pilares que foram a base para Atos 9:31, edificando a si mesma, caminhando no temor do Senhor, e terceiro lugar, em terceiro lugar, sempre vivendo a comunhão do Espírito Santo de Deus. Vivendo a comunhão, edificando-se a si mesmo, caminhando no temor do Senhor e na consolação ou na comunhão do Espírito Santo. O que será reproduzido e multiplicado são os princípios vividos nas igrejas mães, nas nossas igrejas. Ok? Esse crescimento e multiplicação foram resultados de pilares bem estabelecidos, que foram reproduzidos em outras regiões. Ou seja, serão reproduzidos em outras regiões. Nosso desejo é abrir igreja em todo o estado e reproduzir o que nós estamos vivendo em nossas igrejas mães. Para isso é preciso nós vivemos nas igrejas mães, nós fazermos o dever de casa. Crescimento e multiplicação é bíblico. Então, a igreja que cresce é a igreja viva. A igreja que cresce é a igreja viva, que está vivendo os princípios. Mas para isso, e aqui eu quero encerrar, é necessário um comprometimento por parte de todos os membros na aplicação desses princípios ensinados aqui, entendeu? É necessário um comprometimento de todos os membros na aplicação desses princípios que foram ensinados aqui. A pergunta é: você está disposto a se comprometer? Você está disposta a se comprometer? Está sentindo do Espírito Santo essa direção? É necessário que todos os membros se comprometam. Por exemplo, o nosso lema aqui: Igreja Presbiteriana Renovada no Rio Grande do Sul. Nós temos em Porto Alegre, Viamão e Canoas. Uma casa para servir, uma família para pertencer. Uma casa para servir, uma família para pertencer. É necessário o comprometimento por parte de todos os membros na aplicação desses princípios ensinados aqui. Estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje.
quero abençoar a sua vida e quero te pedir um favor. Quero lançar um desafio para você. Assista essa aula 3 vezes. Ok? O desafio é esse. Assista essa videoaula 3 vezes. Mas com muita atenção e dedicação. A palavra de Deus penetra entre juntas e medulas. Deixa essa palavra penetrar no mais profundo do seu ser. Deixa ela entrar na sua mente a tal ponto que você seria capaz de dar essa aula, de ministrar essa aula. Então assista 3 vezes, eu estou lançando um desafio. Assista 3 vezes essa aula e deixe entrar entre juntas e medulas, no mais profundo do seu ser, a palavra de Deus, esses ensinamentos, porque serão bases, serão pilares para nós. Serão pilares, edificando-se a si mesma, ou seja, autoedificação, caminhando no temor do Senhor e na comunhão constante, incessante com o Espírito Santo. Todo momento, onde você estiver, você vai estar em contato com o Espírito Santo, falando com Ele e ouvindo a voz dele, o tempo todo em comunhão com o Espírito Santo. Amém? Posso contar com você então? 3 vezes você vai assistir essa aula. Você assistiu hoje, não precisa assistir ela de novo hoje. Se você quiser, faça isso, mas se você quiser, assista amanhã e depois da manhã. Entendeu? Mas assista pelo menos 3 vezes. Eu preciso que você esteja com essa aula na veia, tá bom? Deus abençoe vocês. Nós estamos encerrando. Aqui é o pastor Fabrício Moura. Eu agradeço pela sua participação. Tamo junto. Deus abençoe. Uma casa para servir, uma família para pertencer.